é possível passar em medicina direto do ensino médio? Vamos falar sobre isso? Simbora! Para quem é novo aqui, eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina, e esse perfil aqui existe para você conquistar sua vaga em medicina este ano de 2023. Se você é um candidato no ensino médio e está perdido, quer medicina e não sabe por onde começar, Débora, é possível passar em medicina direto do ensino médio? Vamos falar sobre isso? Simbora, vamos falar sobre isso então. Primeira pergunta, eu fui anotando aqui várias perguntas que chegam para mim na caixinha dos stories, no meu direct com relação a isso, para eu responder vocês aqui. Então, se você quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma curiosidade, coloca aqui nos comentários para eu responder vocês. Beleza? Simbora! É possível passar em medicina direto do terceiro ano, direto do ensino médio? Essa é uma das perguntas clássicas que chegam na minha caixinha dos stories. É possível, Débora? É, gente. É possível passar direto do ensino médio. Mesmo com tantas tarefas, trabalho, prova para passar de ano e todas as tarefas ali que o ensino médio exige? Sim. O que precisa ficar muito claro para todos vocês? Estudar para o ensino médio e estudar para o vestibular são coisas diferentes. Aí, isso talvez seja a grande sacada, seja o grande diferencial que muitos alunos se perdem. Muita gente acha o seguinte, que se eu estudar, se eu for o melhor aluno da escola, se eu estiver na sala A, isso para quem está no cursinho também, né? Se eu estiver na sala A, eu vou passar no vestibular de medicina. E isso não necessariamente é uma verdade, tá? Na verdade, eu vou até falar uma coisa aqui que talvez é contraintuitivo. O aluno, o melhor aluno da sala, o melhor aluno da escola, ele tende a ter uma certa dificuldade no vestibular. Débora, mas se ele é o melhor aluno da sala, por que ele vai ter dificuldade? Por que ele não passa? Vamos entender um pouquinho sobre isso? E aí eu quero que vocês conversem aqui comigo para a gente entender algumas coisas. Não sei se você já passou por isso, ou se você conhece alguém que já passou, mas o que acontece? Quando a gente começa a estudar com um professor, comecei a ter aula de matemática. No começo parece tudo muito difícil, parece que aquele professor fala grego, física. Depois de um tempo, começa a ficar mais tranquilo, eu começo a lidar com aquilo, eu começo a entender o que esse professor fala e eu começo a ir bem na prova desse professor. Já passou por isso? No cursinho, no ensino médio, em qualquer fase da sua vida? Por que isso acontece? Isso acontece por vários motivos, mas um motivo muito forte para isso acontecer é o fato de você começar a conhecer as características desse professor. Então, geralmente, esse professor fala muito as mesmas coisas, geralmente esse professor ele aborda muito um assunto, você começa a entender as características que esse professor coloca na prova, você sabe o que ele gosta de cobrar, então você se adapta com o tipo de prova desse professor. Geralmente é assim, né? Então, a gente está na escola, eu tenho muita dificuldade, e aí eu começo a me acostumar com aquela linguagem, com aquele perfil, com um grau de complexidade, do que o professor gosta ou não gosta, do que ele considera certo, do que ele não considera. Fiz uma prova, ele colocou uma coisa que não estava errada, eu vou me ajustando. Isso acontece, certo? Por isso que você vai melhorando, chega num ponto que está muito bem. Gente, isso acontece na escola, isso acontece em várias situações. Para o vestibular, é exatamente a mesma coisa. Você vai ter que conhecer a banca que elabora a sua prova, o que eles consideram como certo, o que eles aceitam, o que eles não aceitam, a linguagem da prova. Você tem que passar por esse processo. O aluno do ensino médio, ele tende a passar por esse processo fazendo tudo da escola. Só que tem uma coisa, né? O professor que está na escola, ele pode exigir uma coisa, ele pode cobrar um determinado assunto e no seu vestibular ser cobrado diferente, ser cobrado outras coisas. Então, isso é importante você entender, beleza? Então, olha só, o que é importante? O aluno ele tem que ter consciência que nem tudo que está ali na escola, que está no conteúdo do ensino médio, vai ser cobrado dele. Isso é muito importante, essa é uma sacada muito legal. Então, olha só,
eu estou estudando, né? É muito comum que vamos pegar conteúdo do ensino médio para ficar claro. Eu estou estudando conjuntos. Conjuntos, Débora, cai na minha prova? Não, não cai na minha prova. Se for vestibular da Banca Vunesp, não cai conjuntos. Tá, mas eu vi isso na escola. Ok, você viu isso na escola, mas no seu vestibular da Banca Vunesp não vai ser cobrado. Pode ser cobrado em outros vestibulares? Pode. Isso cai em algum vestibular? Sim, tá? Então isso para matemática. Vamos pensar aqui em química. Química orgânica, nome de ácidos, nome de bases, nome de sais, distribuição eletrônica, você fica lá várias vezes, decorar como dar nome para os compostos orgânicos. Lembra que a gente vê quantos carbonos, tipo de ligação, grupo funcional. Quem já passou por isso? Isso, Débora, cai no vestibular da Banca Vunesp? Não. Então, o aluno que está no ensino médio, ele precisa ter essa noção, certo? Que nem tudo que ele vai ficar vendo ali na escola vai ser cobrado. E é um conflito isso na cabeça do candidato, né? Por quê? Porque ele tem que ver tudo da escola e ele tem que ver conteúdos diferentes para o vestibular, porque são provas diferentes. Uma coisa é eu estudar para a escola, estudar para a prova do meu professor do ensino médio. Outra coisa muito diferente é estudar para o vestibular de medicina da minha faculdade. Então, olha só, vamos pegar aqui, dentro da prova do professor, eu tenho que saber dar nome para compostos orgânicos. Tem que saber se a minha estrutura é cíclica ou não, se ela é alifática ou não, se tem o nome desse composto. Eu preciso saber disso, porque dentro do terceiro ano isso é cobrado, isso é importante, né? Alguns alunos veem isso no segundo, mas geralmente no terceiro ano. Quando eu vou para o meu vestibular, se eu sei dar nome para minha prova, vai agregar para os meus compostos? Você não vai ser cobrado, você não vai ser avaliado nisso. Entende? Então, o que é importante você entender? É importante que você vai ter que investir tempo, investir energia em conteúdos que talvez na sua escola não sejam mais importantes. E o conteúdo da sua escola você vai ter que estudar, vai ter que tirar nota para passar de ano, porque não adianta passar no vestibular e não passar de ano, né? Não ser aprovado na escola. Então, você vai ter que estudar, só que com uma visão diferente. Eu preciso estudar para eu entender essa matéria o suficiente para eu passar de ano. Só que o que eu vou estudar de verdade para o meu vestibular, aí eu vou estudar de verdade. Por quê, gente? Vamos pegar aqui o seguinte. Alunos do ensino médio, quantas questões mais ou menos vocês fazem para fixar um conteúdo e fazer uma prova? O professor passa o roteiro, passa uma lista, passa suplemento, passa um roteiro, faz a lista e vai para a prova. Quando a gente vai para o vestibular, a gente precisa fazer o quê? Eu preciso fazer uma quantidade de exercício suficiente para eu aprender diversas coisas, não só o conceito. Olha que bacana. Eu tenho que aprender o conceito. Vou pegar uma matéria aqui, já que está falando de química orgânica, vamos falar de química orgânica, tá? Eu tenho que pegar a matéria, entender química orgânica, eu tenho que entender o que é grupo funcional, tenho que entender sobre as questões de orgânica, beleza. Eu tenho que entender o seguinte, como que química orgânica é cobrada dentro da prova, é uma outra coisa que eu preciso entender, certo? Então, como que se cobra química orgânica dentro de um vestibular da Santa Casa? Como que se cobra química orgânica dentro de um vestibular do Einstein? Ou dentro de um vestibular, sei lá, da FAMERP, ou da Unesp, ou de qualquer outra, certo? Então, não basta eu saber química orgânica. Eu tenho que entender sobre a matéria e entender principalmente como essa matéria é cobrada dentro do meu vestibular. Beleza. Agora que eu sei a matéria e sei como ela é cobrada, o que eu preciso fazer, Débora? Eu preciso entender o seguinte, quais exercícios eu vou fazer para fixar esse tipo de questão? Faz sentido isso? Então, eu sei que é química orgânica, eu sei como cai, aí o que eu preciso fazer? Eu pego os exercícios de química orgânica e estudo e resolvo exercícios para eu entender como isso cai e eu fixar essa forma. Beleza, entendi. Tá, depois que você entendeu isso, o que você precisa entender? Dentro daquelas questões de química orgânica,
o que é âncora e o que é comando. Tá? Como é que eu vou ancorar minha resposta? O que é um comando de questão? Gente, vocês conseguem perceber que para estudar e conquistar aprovação em medicina este ano, para passar em medicina em menos de um ano, você precisa muito mais do que fazer exercícios. Você precisa do exercício certo. Você precisa saber quais são as âncoras e os comandos que são cobrados dentro do seu vestibular. Isso é muito importante, certo? Beleza, Débora, eu sei que cai química orgânica, eu estudo química orgânica, eu resolvo os exercícios, eu sei o que é comando, eu sei como eu vou colocar, eu treino questões, beleza, fixei. Agora a gente vai começar a trabalhar o quê? As provas, os simulados, para quê? Para ver se eu realmente, dentro de uma situação onde tem a pressão de tempo, onde tem a pressão de ser avaliado, eu realmente vou me dar bem. Deu para entender, gente? Então, olha só. É possível passar em medicina direto do ensino médio? É possível. Só que você precisa ter essa visão e aí estudar de forma separada. Porque, olha só, se você pegar todo o conteúdo do ensino médio de química orgânica para estudar, você tende a ir bem na prova? Se você aprender muito bem todo o conteúdo que é dado no ensino médio, pode ser que sim. Pode ser que você se perca ali com comando, com âncora, mas pode ser que sim. Mas você vai gastar muito tempo estudando o que não vai ser cobrado de você. Então, o conteúdo do ensino médio você precisa estudar para a escola. São coisas diferentes. Então, o que eu quero colocar aqui para vocês? Que ser o melhor aluno da escola, ser o melhor aluno da sala, ser o melhor aluno da turma, não diz que você vai passar. Teve até uma aluna nossa, né, da mentoria, que num vídeo que nós fizemos, ela até comentou isso. Todo mundo da escola falava que ela ia passar direto terceiro, porque ela era a melhor aluna da sala, era a aluna que tirava nota máxima em tudo, mas não deu. Por que não deu? Porque é diferente. O que é cobrado na escola é diferente do que é cobrado no vestibular. Eu preciso me preparar para a realidade do vestibular. Faz sentido? Coloca aqui se faz sentido para vocês, beleza? E assim, gente, uma coisa importante, tá? Todas as vezes que eu me adapto com a prova, com a linguagem, com o professor, quando você começa a estudar o conteúdo daquele professor, começa a fazer prova e começa a ir bem, você vai bem, porque você começa a aprender a matéria, desenvolve bem, faz todo sentido, mas porque você aprende a lidar com aquele tipo de questão, você aprende a lidar com aquela linguagem. É exatamente o que você precisa fazer com o seu vestibular. Então, olha só, o professor que elabora a sua prova, ele tem um vício de linguagem. Você precisa pegar qual que é. O professor professora, né, que elabora a sua prova, ele provavelmente tem matérias que ele gosta mais, que ele tende a falar mais, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar isso, entender isso, para na hora da minha prova eu conseguir desenvolver um bom vestibular, certo? Então, Débora, se o aluno me pergunta, né, que essa foi a pergunta que chegou, tem como eu passar direto do terceiro? Tem. Como que eu começo? A primeira coisa que você precisa fazer é entender que a sua escola, estudar para a escola, é diferente de estudar para o vestibular. Essa é a primeira coisa. Entendeu? Beleza. Depois que isso ficou claro para você, você precisa entender o seguinte. Débora, eu já entendi. Estudar para a escola, estudar para a escola, estudar para o vestibular, estudar para o vestibular. Então, eu vou ter que separar o meu tempo que eu estudo para a escola, o tempo que eu estudo para o meu vestibular, para que eu me dê bem. Mas como que eu vou separar? Você pode pegar, olha, X horas da quinta, X horas da sexta, X horas no sábado, ou X horas por dia. Neste período, eu vou estudar para o vestibular, certo? E você conseguir fazer caixas, fazer blocos, para você conseguir exatamente cumprir aquilo. Então, nesse período, eu vou estudar para o vestibular. E aí, gente, estudar para o vestibular. Fazer questões certas, ver o roteiro, cumprir o roteiro do vestibular. Faz sentido? Por quê? Porque você vai ter que separar as coisas. Eu não posso pegar... Já aconteceu isso, vamos me perguntar, né? Eu não posso pegar o roteiro da minha escola e usar para estudar para o vestibular? Não. Por quê? Porque o roteiro da sua escola
vai ser um roteiro para você estudar para a prova da escola. E você precisa do roteiro para o seu vestibular. E aí tem uns que falam, não, Débora, mas minha escola foca no vestibular. Mesmo quando a escola foca no vestibular, você precisa ter esse olhar atento. Por quê? Não necessariamente você está fazendo um roteiro para o seu vestibular. Por quê? O seu colégio pode focar em vestibular X e você vai prestar vestibular Y. Ah, eu vou fazer Santa Casa, só que o seu cursinho foca no Enem. E aí? Ah, mas eu estou estudando. Sim, está estudando, está aprendendo, isso é bacana, mas não está estudando para a sua prova. Então você vai provavelmente se frustrar. Entende que estudar para passar é muito mais do que pegar livros e apostilas para fazer? Quantas horas você acha ideal para estudar para o vestibular? Débora, quem está no terceiro ano, quantas horas é ideal? Gente, aprende uma coisa importante. Hoje em dia nós temos realidades diferentes, né? Tem alunos, tem colégios de ensino médio que o aluno só tem aula no período da manhã e ele tem todo o período da tarde livre. Tem colégios que o aluno tem 3 dias tem aula integral, tem 3 dias o dia todo e 2 dias ele está livre. Tem escola que tem 1 dia integral, tem escola que tem 2 dias tem integral. Tem alunos que têm mais dificuldade, tem alunos que têm menos dificuldade. Tem alunos que têm a tarde toda livre, só estuda no período da manhã, mas tem diversas atividades no período da tarde. Então, essa pergunta, Maria, o que acontece? Não, eu não vou responder para você o seguinte, o ideal é você ter X horas. O que é o ideal? O ideal é montar um cronograma com a sua realidade, tá? Vou te dar exemplos de alunos que nós temos. Eu tenho alunos que têm o período da tarde livre, só estudo o período da manhã. Eles têm uma realidade. Então, quando eu fui montar o cronograma, o aluno, ele coloca para mim tudo que ele tem. Ó, o período da manhã eu tô na escola, à tarde eu tenho tal dia que eu vou na academia, então todos os dias na academia de tal hora, eu tenho compromisso tal dia, então eu tenho dessa hora até essa hora livre, eu tenho X horas na semana livre. E aí eu montei um cronograma para o meu aluno pensando nessas X horas que ele tem livre. Tá, só que assim, não é a única coisa que a gente pensa. Ah, Débora, eu tenho 20 horas, 25 horas na semana para estudar, beleza. E a minha maior dificuldade é física. Ok, é a primeira vez que eu vou prestar vestibular. Isso é uma realidade. Certo? Só que nós temos também na mentoria alunos que têm integral 3 vezes por semana. Opa, então se ele tem integral 3 vezes por semana, à noite ele chega mais cansado, não vai render como rende. Normalmente período da tarde. Tem 2 dias livres, ele tem a tarefa da escola. Tá, estuda final de semana? Estuda. Quantas horas na semana? E aí eu monto um cronograma de acordo com a realidade. Então, o que acontece? O que é importante você entender? Se eu falar para você, ó, o ideal é você ter o dia inteiro para estudar. Só que isso não é a realidade da maioria dos candidatos. Não só porque está no terceiro ano. Os alunos que estão no cursinho também não têm o dia inteiro para estudar. Alunos que trabalham também não têm. Então a gente tem que adaptar a nossa realidade com as dificuldades que eu tenho e a faculdade que eu quero. Então vai depender muito do quê? Qual a prova você quer? Quais são as matérias que você tem mais dificuldade, mais habilidade? Por quê? Nossa, Débora, eu tenho muita facilidade com química. Você provavelmente vai andar muito rápido nessa matéria. Ah, eu tenho facilidade com biologia. Você provavelmente vai andar rápido com biologia. Ah, não, física para mim é um problema, eu enrosco. Opa, então a gente precisa dar uma certa atenção, gastar mais tempo dentro do nosso cronograma, dentro de física. Débora, a prova que eu vou fazer tem física na dissertativa. Outro ponto de atenção. Peraí, eu tenho dificuldade em física e na minha prova dissertativa tem física? Um ponto de atenção, quanto tempo eu preciso me dedicar para essa matéria. Então, não existe um tempo ideal para você estudar. O tempo ideal é o máximo que você conseguir. Débora, eu tenho 3 horas por dia, eu tenho 5 horas por dia, eu tenho 20 horas por semana, eu tenho 18. O ideal é o tempo que você tem e você seguir o passo a passo. Tem alunos que falam, eu tenho o dia inteiro para estudar, só que ele enrola o dia inteiro, levanta o dia inteiro, não concentra. Então, depende da sua realidade, tá? Eu vou citar exemplos aqui para você entender. Eu tenho alunos dentro da mentoria que tem 10 horas por dia para estudar. Só que eu tenho alunos na mentoria que tem 3 horas por dia para estudar.
Já tive alunos que estudavam 2 horas por dia, porque era o que tinha. Gente, 2 horas por dia. E por que só tinha 2 horas? Porque trabalhava o dia inteiro, trabalhava 40 horas semanais. E essa aluna passou em públicas, extremamente concorridas. Por quê? Porque existe um passo a passo. O seu cronograma é que precisa ser feito para você. A sua estrutura. Gente, uma coisa importantíssima para vocês aqui, ó, tá? Principalmente alunos do ensino médio, né, que é o nosso foco aqui hoje. Ó, um recadinho importante. Quem tá aqui, se tiver dúvida, coloca nos comentários que eu vou ler e vou responder, tá? Uma coisa extremamente importante. O roteiro de estudo, ele tem que ser adaptado para você. O cronograma tem que ser feito para você e não você se adaptar no cronograma padrão, que é o que acontece geralmente. Ah, o cronograma padrão é esse, vocês vão ter que estudar tudo isso, vão fazer isso e a sequência é essa. Às vezes não funciona. Pode ser que para um ou outro isso dê certo, mas para a maioria isso não funciona. Você precisa de um cronograma, de um cronograma de estudos seu, formado para você, de acordo com as suas características. A apostila do meu cursinho tem vários exercícios diferentes vestibulares. Larissa, isso é muito comum, infelizmente. Mas meu foco é FAMERP. Você acha que eu devo fazer os exercícios só da FAMERP? Vamos lá, Larissa. Vamos lá, vamos entender isso daqui, tá? A gente vai voltar em algumas coisas que eu comentei aqui, principalmente quem tá no 3º ano, quem tá fazendo cursinho. Ó, a pergunta da Larissa é extremamente importante e super válida. Eu acredito que todo mundo que se prepara passa por isso, tá? Quem tá no cursinho passa por isso. Quem tá no ensino médio passa por isso. Se não passou, se não passa, já passou. O que acontece quando a gente fala de roteiro? Ou o aluno recebe uma lista, uma apostila, onde tem exercícios do ITA, do IME, do AFA, da FUVEST, do ENEM, da FAMERP, da UNESP, da Unital, não é assim geralmente? Tem de tudo. Ou o próprio aluno vai no Google e coloca lá, questões de cinemática. Aí ele baixa uma lista do Google que tem um monte de questões cinemáticas das mais diversas possível e para resolver. Isso é um problema? Vamos entender aqui, ó. Se você quer passar em medicina e não se importa com o tempo, se vai passar em 1 ano, em 2, em 3, em 5, em 10, não faz diferença para você, isso não é um problema. Mas é o que vai acontecer se você estudar assim. Por quê? Porque quando você pega questões de escolas tão diferentes, com focos tão diferentes, você está testando várias formas, várias linguagens, vários graus de complexidade, várias âncoras, e aí você está testando um pouco de tudo. Quando a gente testa um pouco de tudo, a gente tem a chance muito grande de não ficar bom em nada. Imagina como se você fosse fazer, eu vou fazer medicina, engenharia e direito, tudo ao mesmo tempo. Peraí, mas em que você vai ser bom? Eu vou saber um pouco de outro, um pouco de outro. Mas se eu fosse fazer uma prova, uma avaliação, será que eu iria bem num curso de direito, de medicina ou de engenharia? Provavelmente não. Eu saberia um pouco de tudo, certo? Só que um pouco de tudo dentro de medicina não é suficiente para passar. Então, quando você pega uma lista de exercícios, um roteiro de estudos, uma apostila que tem de tudo, o que você está fazendo? Você está tirando para tudo quanto é lado. Você está vendo coisas do ITA, está vendo coisas do ENEM, você está vendo coisas da Unesp, coisas da FAMERP e está vendo de tudo, certo? Significa que você vai ficar boa um pouquinho em cada coisa. Só que um pouquinho em cada coisa, quando a gente fala de FAMERP, nós estamos falando de 20 a 25 mil inscritos para 90 vagas, se eu não me engano, certo? Então, é um grau de concorrência muito grande. Não basta você ser bom, você vai ter que ser muito bom para conseguir essa aprovação. Então, você não pode desperdiçar tempo e energia, em hipótese alguma, com coisas diferentes daquilo que vai ser cobrado de você. Então, o que você precisa fazer? Só resolva questões, não só questões da FAMERP. Porque quando você fala, eu resolvo questões da FAMERP, o que eu estou entendendo? Que você vai pegar as provas anteriores e vai fazer. E tem que fazer. Mas não só isso. Você precisa resolver questões com o formato da FAMERP, com o grau de complexidade da FAMERP, com as tendências da FAMERP para esse ano, com as âncoras da FAMERP.
Você precisa conhecer critério de correção da FAMERP. É disso que você precisa para você conquistar a sua aprovação este ano. Teve um aluno, né? Agora eu posso falar porque ele já divulguei, já coloquei post dele quanto é lado. Quem não viu depois, ó, se você não me segue aqui no Instagram, depois me siga. Quem tá no YouTube, depois sempre no Instagram, me segue no Instagram. Quem tá no Instagram, se não me segue no YouTube, depois me segue lá, que eu fiz uma live com esse aluno. O ano passado, em fevereiro do ano passado, esse aluno entrou na mentoria, o Luiz. Ele tá nos meus stories aqui, ele tá no feed, depois você consegue procurar o Luiz aqui. O Luiz, ele entrou na mentoria, e aí o pessoal acha, não, mas para passar tem que estar entre os melhores, tem que mandar muito bem, tem que ser quase um gênio, são 25 mil inscritos para 90 vagas. Quando o Luiz começou a estudar, o Luiz, eu posso falar isso porque ele contou na live, então eu posso falar, tá? O Luiz não sabia fazer MMC. Não sabia fazer MMC, gente. Ele tinha essa dificuldade com a área de exatas. Então, em humanos ele até ia muito bem, mas em exatas ele tinha uma defasagem aí grande, já estava um tempo fora da escola, porque o Luiz, ele não estava na pegada estudando, ele fez outro curso, voltou para realizar o sonho da medicina, em fevereiro de 2022. De fevereiro a novembro, porque essas provas aconteceram em novembro, né, FAMEMA, FAMERP e Unesp, o Luiz gabaritou exatas na FAMEMA e na Unesp. Ele gabaritou. Na FAMERP ele foi super bem, mas se não me engano ele errou uma de física, sei lá. Ele não gabaritou no FAMERP. Ele gabaritou na FAMEMA, gabaritou na Unesp e ele passou nas 3 públicas. Ele passou na FAMEMA, ele passou na FAMERP e ele passou na Unesp. Nós estamos falando de um aluno que estava um tempo fora da escola, que voltou a estudar, que não sabia fazer MMC, isso foi ele que falou, vocês podem assistir a live que tá lá no YouTube depois, tá? Que tinha essa dificuldade, gabaritou e passou. O que o Luiz fez de diferente dos candidatos, dos outros 20 e tantos mil candidatos que não passaram? O que ele fez? Porque eu tenho certeza que tinham alunos de 5, 6 anos no cursinho se preparando para passar na FAMERP e não passou, e o Luiz passou. Eu tenho certeza que tinham alunos 5, 6 anos se preparando para passar na Unesp que não passou, e o Luiz passou em menos de um ano. O que ele fez de diferente? O que será? Vamos entender? Ele só estudou o que ia cair na prova dele, com foco e direcionado, somente o que ia cair na prova dele, dentro do tempo e da limitação que ele tinha. Então, olha só, Débora, eu não sei fazer nem MC. Então, é aqui que a gente vai começar, porque isso é importante. Ah, mas cai MC na prova? De forma direta, não. Mas dentro de uma questão de situação-problema, eu vou ter que resolver MMC. Então, ó, não basta eu saber fazer MMC. Onde é que eu vou usar isso? Dentro de uma questão como essa. Como que isso cai? Desse jeito. Então, é muito importante vocês entenderem isso. Não basta só estudar. Eu tenho que estudar do jeito que vai cair, no formato que vai cair, para fazer sentido. Gente, ele gabaritou exatas, Unesp, FAMEMA e quase gabaritou FAMERP, tá? Se eu não me engano, ele acertou 21 de 25 em física na FAMERP, química parece que ele gabaritou, foi muito bem, certo? Então, qual que é a diferença? É saber o que fazer e o que estudar. Seu curso é só de exatas? O Alisson, ó, matemática, física, química, biologia e redação. Essas matérias, o que você precisa para passar no vestibular de medicina de qualquer faculdade que a banca VUNESP prepara, você tem dentro da mentoria. E uma coisa legal você perguntar é curso ou a mentoria? Uma mentoria, um acompanhamento. É diferente de um curso, né? E onde é que começa a diferença? No cronograma. Eu monto o cronograma dos meus alunos, passo a passo para cada um individualmente, tá? Meu cursinho dá questões de vestibulares antigos. Devo fazer simulado? Peraí. Olha, Sibeli, é o seguinte, prova antiga você deve fazer? Deve fazer, certo? Só que a prova e o simulado, ele tem que ter uma função. Ele não é aleatório, tá? Ah, eu vou começar a estudar por prova. Se você não tem base, está queimando tempo, energia e frustração, beleza? Ah, eu só vou estudar por provas. Se o aluno tem base, ele tem conteúdo, ele conhece os conceitos, ele conhece a matéria, ele pode fazer provas, tá?
É bacana? É necessário. Todo candidato que vai prestar vestibular tem que fazer a prova antiga da faculdade que você vai prestar. Ah, vou fazer FAMERP. Você tem que fazer as provas antigas da FAMERP. Ah, eu vou fazer FAMEMA. Tem que fazer as provas antigas. Só não é suficiente. Entende? Isso é uma sacada que você precisa ter. Débora, se eu fizer os últimos 10 anos das provas da minha faculdade, eu tô garantido? Claro que não. Não é suficiente. Por quê? Gente, todo ano a prova muda, todo ano a prova melhora, todo ano a prova dá uma subidinha, tem ciclo, né? Tem mudança de ciclo na prova, tem evolução da prova, tem uma série de coisas que acontecem no vestibular. Então, se você estudar só pelas provas antigas, você vai ficar patinando sempre no quase. Mas, sem sombra de dúvidas, é importante. Só não é suficiente. Tudo bem? Então, eu acredito que sim, você tenha que fazer. Algumas faculdades, elas são ímpares, tá? O que eu quero dizer com isso? São únicas, certo? Tem faculdade, gente, faculdades muito concorridas, que elas são meio ciumentas. Eu falo que tem faculdade que é ciumenta. Unesp, Unifesp, Santa Casa, Einstein, FAMERP, elas são únicas. Então tem aluno que pergunta, Débora, que prova que eu faço para treinar para FAMERP? Nenhuma. Prova antiga, você pode fazer as antigas da FAMERP, porque você precisa conhecer linguagens, características, mas não existe uma prova que você vai fazer e vai te preparar para a FAMERP, ok? Essas faculdades, elas são ímpares, elas são únicas. São faculdades extremamente concorridas, então você tem que estudar muito para elas, muito, tá? Ah, mas eu não quero arriscar tudo em uma faculdade só. Eu também acho que você pode, né? Eu tenho que escolher uma faculdade só? Não. Eu posso escolher, Débora, a Unesp e a FAMERP? Posso. Só que eu preciso ter clareza o seguinte, não existe nenhuma prova igual da Unesp. Não existe nenhuma prova igual a da FAMERP. Se eu quero me preparar para as duas, eu preciso conhecer as particularidades das duas, eu preciso conhecer as características das duas, eu preciso conhecer critério de correção e seleção das duas, âncora, comando, tipo de questão, dificuldade, eu preciso conhecer e preciso estudar para as duas, ok? Se eu estudar para uma e for fazer outra, eu vou passar? Você corre um grande risco de não passar, entendeu? Então você precisa conhecer as duas. Quando o aluno fala para mim, Débora, eu vou prestar o vestibular no meio do ano, ele precisa passar. Sabe por quê? Porque o aluno que vai lá, presta o vestibular no meio do ano, se ele não passa, aí vem aquele desânimo depois, e para recuperar esse ânimo, para ele se preparar para o final do ano, é muito difícil. É muito difícil. Então, o seguinte, nós estamos em abril, tem prova que é em junho. Se você ainda não começou, eu acho muito difícil você se preparar com tudo que você precisa para essas provas. Não que você não deva prestar, mas você precisa entender que é muito difícil com o tempo que você tem, tá? Então, o que eu faria, se você fosse minha aluna, o que eu iria te aconselhar? Nós vamos começar com o nosso cronograma para o final do ano. O meio do ano é uma consequência. Se você for lá, der tudo certo e passar, ótimo, estamos no lucro. Mas eu arriscaria o final do ano. Para quê? Para você não se frustrar e não se desanimar. Nós temos ali mais ou menos 2 meses para estudar. Existe um conteúdo base da prova que você tem que dominar. E em 2 meses é difícil se dominar, tudo tem que dominar. Entender âncora, entender comando, entender critério de correção, trabalhando, tá? Se é um aluno que fala, não, eu tenho 12 horas, eu só estudo o dia inteiro, ainda assim seria arriscado, mas teria um pouco mais de chance. Mas se você vai ter 2, 3 horas por dia, eu não arriscaria minhas fichas não, tá? Se eu fosse a sua orientadora, se fosse a sua mentora, eu iria te orientar de uma forma diferente. O cronograma ele é elaborado de acordo com a faculdade que o aluno quer, com a realidade do aluno, com o tempo que ele tem para estudar, ele é personalizado para cada aluno, tá? E eu que monto de todos os meus alunos. Então, quando o aluno entra na mentoria, eu sento aqui no meu computador e eu monto para todos os alunos, tá? Peraí, deixa eu ver lá, estudo a maior parte do dia, sobra apenas o turno da manhã. Consigo chegar bem para a prova do Einstein? Caio, se você estudar o conteúdo certo, hoje é dia 3 de abril. Se você estudar o conteúdo certo a partir, né? Não, eu estou estudando só o conteúdo, estou estudando só o critério do Einstein, só as características, conheço o critério de correção, conheço a matéria que vai cair, com certeza você entra,
tá? Prova do Einstein provavelmente vai acontecer lá para dezembro, né? Tem tempo para você estudar, desde que você estude da forma certa. Agora, se estudar de forma aleatória, aí a gente tem um grande risco, tá? Cuidado só com a forma que você estuda. Fique com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.